Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Estamos fazendo alguns vídeos das principais metodologias de desenvolvimento de software que temos disponíveis no mercado. Entre elas, vamos falar hoje sobre o Cristal Metodologia Ágil. E o Cristal, na verdade, não é uma metodologia única, né? Ele é um conjunto de metodologias, mas é uma família de metodologias ágeis, né? E é ideal principalmente para adaptar os processos ao tipo de projeto, por exemplo, pessoas e comunicação em meio de regras híbridas. É meio que uma família de metodologia que está de acordo com o manifesto ágil. Então, iniciando um pouco de introdução geral sobre o que é o Cristal Metodologia. É uma metodologia, uma família de metodologias ágeis focada em pessoas, comunicação e adaptação ao contexto do projeto. E ela reconhece que cada projeto é único e, por isso, não existe um único processo ideal para todos os casos. Em determinado caso, a necessidade de utilização de tais regras dependendo da sua ação. É isso que o Cristal traz para a gente. Iniciando sobre um pouco de origem da história do Cristal, né? A metodologia Cristal ela foi criada por Alistair Cook, um dos autores do Manifesto Ágil, e ela surgiu a partir de uma análise de projetos reais, onde se percebeu que as equipes boas conseguem bons resultados mesmo com processos simples. A metodologia foi criada por ele, que foi um dos signatários, um dos caras que criaram lá o Manifesto Ágil. Seu desenvolvimento surgiu da observação de projetos reais e da constatação de que o sucesso depende mais de pessoas do que de ferramentas. Esse é um dos objetivos. E um dos principais objetivos do Cristal Metodologia é ajustar o processo ao tamanho da equipe e a criticidade do sistema. Quão crítico é esse sistema? Em projetos mais simples exigem menos controle, enquanto em projetos mais críticos precisam de mais rigor. E consegue ter essa adaptabilidade entre processos, entre projetos, né? Se o projeto for mais crítico, tiver mais riscos, tem um tipo de abordagem que vai ser analisado pela família Cristal. Se for um projeto mais simples, que não tem tanto risco assim, não tem uma grande criticidade, ele tem um tipo de abordagem específica nesse caso, né? Nesse caso também. O principal objetivo do Cristal é adaptar o processo ao tamanho da equipe, considerar o nível de criticidade do sistema, que é um dos principais objetivos do Cristal, priorizar a comunicação eficiente, que também está de acordo com um dos itens do Manifesto Ágil, entregar software funcional com mínima burocracia, também é um dos requisitos, um dos objetivos do Cristal Metodologia. O Cristal ele é chamado de família, porque ele é um grupo, né? Ele não é apenas um método. São métodos porque possuem várias versões identificadas por cores. Então, a gente identifica por cores as famílias do Cristal. Cada uma representa um nível diferente de risco, complexidade e necessidade de controle do projeto. O Cristal não é uma metodologia, mas sim uma família de métodos né, classificados por cores, como o glare, o yellow, o orange, o red. Cada cor indica o grau de complexidade e risco do projeto. A escolha da versão do Cristal depende de dois fatores principais. Os fatores são a quantidade de pessoas na equipe e o impacto de uma falha de sistema. Quanto maior o risco, mais estruturado deve ser o método. Então, vai levar em consideração esses dois fatores, o tamanho da equipe e o impacto de falhas no sistema. Ou seja, quantas pessoas eu tenho para desenvolver esse projeto e qual é o nível de risco, qual é a criticidade desse sistema. São os dois principais fatores para identificar a criticidade de um software e aplicar um tipo de família do Cristal na utilização dessa metodologia. Começando pelo Cristal Clean, que é indicado para equipes pequenas e projetos de baixo risco. Quando foi identificado esses dois fatores, a equipe é pequena, o projeto não traz grandes riscos. E ele valoriza principalmente a comunicação direta, pouca documentação, que vai seguir os princípios ágeis, né? Entregas rápidas sendo ideal para projetos mais simples. Essa é a característica da abordagem Clean, do Cristal. Ele é indicado mais para equipes
de projetos menores, né? Quando temos equipes de até 6 pessoas, o projeto é de baixa criticidade, não tem grandes riscos. A comunicação é informal e frequente, temos equipe bem distribuída, né? Às vezes a gente tem uma equipe trabalhando presencialmente, onde facilita bastante a questão da comunicação. E pouca documentação e processos mais leves são utilizados nesse tipo de abordagem no Cristal. O próximo tipo de abordagem é o Yellow, o amarelo, né? Que é usado em equipes maiores e projetos de risco moderado, ainda de alto risco, né? Aqui já existe mais organização, planejamento e documentação, mas ainda mantendo a flexibilidade ágil. Ou seja, vai subindo de uma forma linear, né? Quanto mais a criticidade vai subindo, o tipo de abordagem e utilização do Cristal. O Cristal Yellow é aplicado quando a equipe tem de 10 a 20 pessoas e o projeto tem risco moderado. Existe necessidade de mais coordenação e a documentação começa a ser mais presente. Há necessidade de documentação mais presente. Às vezes, quando a gente está trabalhando com metodologias ágeis, muitas pessoas acham que não há necessidade de documentação. Mas documentação é uma coisa importante também, né? Não você focar principalmente em documentação, mas não abandonando de fato a documentação, porque a documentação, principalmente do código, né? O código vai fazer com que novos membros da equipe que seja acrescentado no decorrer do projeto consigam ter um módulo que será implementado, que está sendo implementado e dos detalhes das funcionalidades do sistema. Se o software não é documentado, é no soco, né? Quem entra passa um tempão para conseguir entender o que está acontecendo naquele software, né? Então tem documentação, né? Então a documentação é muito necessária, sim. Então, quanto maior a necessidade, maior a necessidade também de documentação no sistema, né? No projeto. A próxima fase, a próxima família de classificação do Cristal é o Orange, laranja, que ele é aplicado em projetos maiores e mais complexos e ele exige maior controle, processos mais definidos e maior coordenação entre as equipes, ou seja, linearmente começamos a subir o nível de quantidade de pessoas, né, o nível de criticidade do sistema e também a quantidade de pessoas, a maior quantidade de pessoas na equipe. Então, já trabalhamos com uma família de Cristal um pouco mais complexa, um pouco mais completa, né? E é indicado para equipes médias a grandes, né, que vai de 20 a 50 pessoas, e um projeto de maior complexidade, maior necessidade de planejamento e processos e controles mais estruturados. Há alguns princípios fundamentais do Cristal. Ele destaca que pessoas são mais importantes do que processos, a comunicação deve ser constante e o software deve ser entregue frequentemente, sempre buscando melhoria contínua. Pessoas são mais importantes que processos e comunicação face a face é essencial. Ele prioriza essa questão. Às vezes não é possível ter uma comunicação face a face. Então, pessoas se comunicam presencialmente com o outro. Mas, mesmo assim, incentivo. Se houver a possibilidade de incentivo que seja dessa forma. E entre as frequências de software funcional é um dos princípios também do Cristal. Reflexões e melhorias contínuas também é dos princípios do Cristal também, né? Reflexões e melhoria contínua no decorrer do desenvolvimento do software. E também existem algumas práticas comuns que são aplicadas ao Cristal. As práticas do Cristal incluem reuniões frequentes, feedback constante com o cliente e está de acordo com o manifesto ágil, desenvolvimento incremental e testes contínuos, que vai depender também da questão da criticidade do tipo de família que está sendo utilizado na implementação do seu processo de desenvolvimento Cristal. Se estamos trabalhando com o PRIN, por exemplo, mais básico da família Cristal, os tipos de testes geralmente são mínimos. Já se estamos trabalhando com o RED, não mais um nível mais alto do desenvolvimento Cristal, da família Cristal, geralmente há necessidade de você implementar vários tipos de teste de caixa branca, teste de caixa preta, vários tipos de testes, né? E essas práticas podem variar conforme a versão do Cristal adotada. Então, entre as práticas adotadas pelo Cristal estão reuniões frequentes, feedback constante, desenvolvimento incremental, testes comuns, revisões periódicas do processo, são algumas das práticas mais comuns da utilização do Cristal. Os papéis definidos no Cristal não definem exatamente quais são os tipos de papéis, que são uma metodologia um pouco mais flexível. Ele pode mudar conforme o projeto, conforme a necessidade do projeto.
O Cristal define papéis de forma flexível como o patrocinador do projeto, que está dependendo de empresa para empresa, tem empresas que utilizam esse tipo de nomenclatura e tem empresas que utilizam outro tipo, isso vai depender do tipo da empresa, a cultura organizacional da empresa. Usuário-chave, desenvolvedores e nível técnico são alguns dos papéis mais comuns que conseguimos identificar dentro do processo de desenvolvimento Cristal. Os papéis podem variar de forma do tamanho e a criticidade do projeto também. Há especificidade em relação a isso. As vantagens da metodologia Cristal. A metodologia Cristal apresenta algumas vantagens, que são a alta flexibilidade, o foco nas pessoas e a boa comunicação, e ele funciona melhor em equipes maduras e comprometidas. Como temos uma equipe que não tem muita maturidade, ela vai trazer um pouco de desvantagem quando a gente está utilizando a metodologia Cristal. Ou seja, as principais vantagens do Cristal são alta adaptabilidade, flexível, forte foco nas pessoas, comunicação eficiente, processos ajustados à realidade do projeto e boa aceitação em ambientes dinâmicos. Porém, também tem algumas desvantagens. A desvantagem do Cristal inclui a falta de padronização. Geralmente não temos a padronização específica em relação à metodologia e não diz detalhadamente o que deve fazer em determinado momento no desenvolvimento de software, porque ele é mais indicado para uma equipe que seja madura, que tenha um desenvolvimento de software, tenha livros técnicos e já com tempo dentro do desenvolvimento de software, uma pessoa que já tem tempo no desenvolvimento, que tem, sei lá, os caras é sênior, tem uma equipe que tem composto por vários desenvolvedores sêniores, então ele é indicado nesse caso. Se for uma equipe que tem boa parte dos desenvolvedores juntos, já é um problema na utilização do Cristal. Agora, a desvantagem inclui pouca organização de projetos, dificuldades para equipes iniciantes, dependência de boa comunicação, o que é comum em todas as metodologias de desenvolvimento ágil, essa questão da comunicação, que foi uma das críticas lá no início da divulgação do manifesto ágil, a metodologias ágeis, essa questão da comunicação, o que hoje em dia não é uma crítica por conta da grande quantidade de ferramentas que temos disponíveis no mercado hoje em dia, que facilita a questão da comunicação. Então, mesmo que temos uma equipe distribuída no mundo inteiro, pessoas que estão trabalhando em diferentes locais do mundo, temos disponíveis no mercado várias ferramentas que facilitam essa questão da comunicação. E pode não ser ideal para projetos altamente regulados. O Cristal no manifesto ágil está diretamente ligado ao manifesto ágil, ele é totalmente alinhado ao manifesto ágil. Ele valoriza indivíduos, interações, software funcionando, colaboração com o cliente e adaptação a mudanças. São algumas das coisas que ele valoriza no desenvolvimento. Algumas das vantagens incluem a padronização de níveis, se é em relação ao manifesto ágil. A metodologia Cristal está em manifesto ágil, valoriza indivíduos e interações, a questão de interações mais do que processos e ferramentas, que tem lá no manifesto ágil. Colaboração com o cliente, software funcionando e adaptação a mudanças são algumas das flexibilidades podemos dizer assim, das coisas que o manifesto ágil está de acordo com o Cristal. O Cristal está de acordo com o manifesto ágil em relação a isso. E chegando à conclusão, a metodologia Cristal oferece uma abordagem ágil, flexível e concentrada nas pessoas, ideal para projetos em que existe adaptação ao contexto. Ele é bastante flexível ao contexto e em determinadas situações ele vai ter determinadas abordagens, ele tem vários níveis de abordagem a depender de dois principais aspectos, que é o tamanho da equipe e a complexidade do sistema. Ele permite ajustes conforme o tamanho e a criticidade do projeto, e o Cristal torna o processo de desenvolvimento mais eficiente e humano. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula sobre algumas das principais metodologias de desenvolvimento ágeis que temos disponível no mercado, e geralmente temos pessoal com trata de metodologia ágil recorre sempre ao Scrum, mas na iniciativa de trazer para vocês algumas das principais metodologias que temos disponíveis no mercado, que não seja o Scrum,
existe um mundo além do Scrum, né? Além do Scrum, existem outros tipos de metodologias que, a depender da situação, às vezes é até mais indicada a utilização delas do que a metodologia do Scrum. Eu sei que com a aplicação de uma metodologia como essa que a gente está conduzindo aqui, né, em empresas, requer uma certa relutância, uma certa dificuldade por conta da cultura organizacional da empresa. Geralmente o pessoal vem trabalhando com metodologia, em 99% das vezes, mudar de uma hora para outra assim é um pouco difícil, mas às vezes uma mudança como essa vai trazer benefícios no desenvolvimento do projeto. Então, existem várias abordagens, várias metodologias que vão trazer alguns benefícios, e a depender do projeto, a depender do nível de maturidade da empresa, do nível de maturidade da equipe de desenvolvimento, é necessário utilizar algum desses processos, é mais indicado utilizar algum desses processos de desenvolvimento. E lembrando mais uma vez, a utilização de um desses processos de desenvolvimento de software não vai excluir a utilização de um guia de gerenciamento de projeto. É altamente recomendado que você utilize um processo de desenvolvimento de software juntamente com o guia de gerenciamento de projetos. Né? Isso vai fazer com que o projeto tenha qualidade, seja entregado no prazo, tenha todo um controle em relação a recursos humanos, a aquisições, a levantamento de requisitos, de escopo, tudo relacionado ao projeto, né? E vai garantir que o projeto seja concluído de uma forma satisfatória no fim de todas as interações, né? Então, utiliza-se uma metodologia de desenvolvimento de software juntamente com o guia de gerenciamento de projetos. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima aula, se Deus quiser.